Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo eu vou desenvolver um projeto no IntelliJ que vai montar um gráfico para a gente. Vamos ao código então. Eu vou lá no nosso IntelliJ, vou escolher a opção Create New Project, vou lá no assistente de projetos Maven, vou escolher essa opção aqui, vou dar um Next, vou chamar ele de exemplo gráfico 001 e vou dar um Finish. Ele criou a estrutura básica do nosso projeto e ele já levou a gente para o nosso arquivo pom.xml, para a gente declarar as dependências, né? Nesse caso, a gente tem uma dependência aqui e eu vou colocar ela dentro desta tag aqui, dependências. Vou lá no Google, vou procurar pela nossa dependência, que é jfreechart. Eu sempre coloco jfreechart e depois eu coloco POM, né, no final. Eu sempre coloco a API ou a biblioteca que eu quero procurar e depois eu coloco a palavra POM, né, para ele já ir direto para os repositórios Maven. Nesse caso, a gente vai pegar a primeira sugestão que o Google trouxe para a gente e vamos copiar esta informação aqui para colocar no nosso arquivo pom.xml. Pronto, dependência declarada. Agora eu já posso clicar aqui para ele fazer download. É um arquivo pequeno, pronto, ele já fez o download. Agora eu posso ir lá no pacote src, main, java, e aqui eu posso criar a minha classe para executar o gráfico, né? Então eu vou colocar aqui teste.java, quer dizer, só teste. Aqui não precisa colocar a extensão, né? Então só teste. Pronto, criou a nossa classe aqui. Agora eu vou colocar aqui public static void main. E aqui o nosso array de strings. Pronto. E agora eu vou colocar aqui, logo no começo da nossa classe, do nosso método principal, do nosso método main, eu vou colocar a variável que vai ser responsável pelo nosso dataset, pelos nossos dados do gráfico. Então, esta variável ela vai ser do tipo default, categoria default de dataset, né? Default category dataset. E eu vou chamar ela de dataset. Eu vou criar notas aqui de alguns alunos. Então, primeiro eu vou instanciar aqui a classe aqui, né? Só instanciar assim mesmo. E agora eu vou colocar alguns dados que eu já deixei preparado aqui de 4 alunos. Acho que todo mundo conhece esses 4 alunos aqui. Coloquei então as notas para o Kiko, Chaves, Chiquinha e Nhonho. Tanto para o Kiko, para o Chaves, quanto para a Chiquinha, quanto para o Nhonho, eu tenho... Isso mesmo. Eu tenho as notas de ciências e de matemática para estes 4 alunos. Pronto. Então esse aqui vai ser o nosso dataset. Depois de feito o dataset, a gente vai começar a construir o nosso gráfico. Então eu vou criar uma variável aqui para colocar o gráfico. Esta variável vai ser do tipo jfreechart. Vou chamar ela de chart. E eu já vou instanciar ela aqui com o construtor dos gráficos, que é chartFactory. ChartFactory.create. São vários tipos de gráfico que a biblioteca jfreechart oferece. Nesse exemplo, a gente vai construir um gráfico de linhas, certo? Então eu vou procurar ele aqui, Create Line Chart. É esta aqui, Create Line Chart. E o construtor do Create Line Chart, o método Create Line Chart, ele aceita diversos parâmetros, né? Então vai ser o título do gráfico, o tipo de eixo que o gráfico vai ter, os valores desses eixos, né? São 2 strings aqui, né? 2 strings, uma para o eixo X, uma para o eixo Y. Agora sumiu aqui. Mas vamos então colocar os valores para esses parâmetros então. Então o primeiro valor vai ser o título do gráfico. Então eu vou colocar aqui comparação de notas. O segundo parâmetro é qual que é o eixo X. Então eu vou colocar aqui alunos, né? Então eu vou ter os alunos no eixo X.
Depois, se não me engano, é do eixo Y. Vou colocar aqui, isso. Notas. Depois de notas, aí vem o nosso dataset, que a gente já criou lá em cima. Depois é o formato que eu quero de orientação para o gráfico. Então, eu vou colocar aqui Plot Orientation Vertical. Esse aqui. Depois a gente vai colocar True. Esse True aqui eu não estou lembrado para que é. Ah, se eu quero a legenda. Depois o próximo também é True. Que vão aparecer os ícones quando a pessoa clicar, né, passar o mouse por cima, né, os tooltips. E o último aqui eu vou colocar como False. Que não vai ter link nenhum, né? E o parênteses já está aqui fechando. E agora eu posso colocar, deixa eu fechar o parênteses aqui pertinho dele. E aí o ponto e vírgula. Pronto, a nossa variável chart já foi definida. Agora eu vou setar algumas outras opções para o gráfico, que eu já deixei separado aqui. E vou colocar aqui embaixo. Então aqui são outras opções que eu quero para cores, qual é a cor do título e outras opções para o meu gráfico. Ele colocou sublinhado aqui justamente porque a gente não tem os imports, né? A gente não colocou todos os imports aqui em cima, né? Então, mas por exemplo, se eu tivesse digitado aqui o color, ele teria colocado para a gente, né? Então eu vou só pedir para digitar aqui para ele fazer os imports corretos para a gente. Pronto. Aqui eu vou pedir para ele digitar para a gente. Chart frame. Pronto. Aí ele mesmo fez os imports que a gente vai precisar. Acho que agora a gente pode compilar o nosso projeto. Deixa eu colocar mais para o lado aqui. Deixa eu só corrigir uma questão aqui que o meu IntelliJ não está configurado. Deixa eu visitar aqui as configurações. E aqui em Build Execution Deployment, temos aqui Compiler, Java Compiler. Eu tenho que colocar aqui a versão 14. Ok. E agora lá em File, Estrutura do projeto. Vamos lá em Módulos e vamos colocar aqui Java 14. Apply, ok. E agora eu posso executar a minha classe teste. Pronto, ele fez o gráfico aqui, montou as notas para os nossos 4 alunos. As notas do Nhonho, né, são as notas mais altas, a gente consegue observar aqui. Uma coisa que eu posso fazer é deixar o gráfico um pouco maior, né? Então, em vez de colocar um gráfico de 300 por 300, vou colocar um gráfico de 1300 por 1000. Deixa eu rodar de novo. Stop primeiro, né? Pronto, agora ele já trouxe o gráfico um pouco maior. Aqui a gente consegue observar o eixo dos alunos, o eixo das notas e a linha aqui das duas disciplinas, né? Então a gente fez uma linha para cada disciplina, né? E aqui embaixo no eixo Y, né, vão aparecer. A gente fez as duas linhas aqui, né, para mostrar as duas disciplinas e aqui embaixo a gente mostra os alunos, certo? Então esse foi o nosso exemplo de gráfico com duas linhas, né, uma para cada disciplina, e a gente colocou os alunos aqui embaixo no eixo X e as notas aqui em cima no eixo Y, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo. Filho, eu tô quase terminando, filho.